Meu nome é Padre Renato. Eu tinha 51 anos quando vi um tornado de 250 km por hora destruir 90% de Rio Bonito do Iguaçu em menos de 5 minutos. Eu estava na sacristia da paróquia São Pedro quando ouvi o barulho. Não era vento. Era um trem de carga vindo do céu. Um rugido que fazia as paredes tremerem. Que fazia meu peito vibrar. Que fazia meus dentes rangeram. Que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. De cima. De baixo. Das laterais. Envolvendo tudo. Engolindo tudo. Corri para fora e vi casas sendo arrancadas do chão como papel. Casas inteiras. Com móveis dentro. Com pessoas dentro. Sofás voando. Geladeiras girando no ar. Portas se soltando das dobradiças e cortando o ar como lâminas. Carros voando a 10, 15 metros de altura. Um Fusca azul passou girando sobre minha cabeça. Um caminhão F4000 branco foi arremessado contra a farmácia. Árvores centenárias partidas ao meio como gravetos. Eucaliptos de 30 metros rachados pela metade. Pinheiros arrancados pela raiz, com bolas de terra gigantes penduradas. O barulho era ensurdecedor. Absolutamente ensurdecedor. Gritos de pessoas que eu não conseguia ver. Metal retorcendo com estalos secos. Vidro quebrando em 1000 pedaços. Madeira se partindo com sons que pareciam tiros. E por cima de tudo, aquele rugido constante. Aquele som de motor gigante. De turbina. De algo sobrenatural que não deveria existir. 6 pessoas morreram naquele dia. 6 vidas ceifadas em segundos. 6 famílias destroçadas para sempre. Antônio Carlos dos Santos, 82 anos, trabalhador rural a vida inteira. Maria Aparecida Silva, 64 anos, costureira, mãe de 4 filhos. Joana Ferreira, apenas 7 anos, estudante da 2ª série. Lucas Oliveira, 9 anos, que sonhava ser jogador de futebol. Roberto Mendes, 45 anos, mecânico, pai de 3. Sandra Costa, 38 anos, professora da escola municipal. E eu, que passei 25 anos pregando sobre a proteção divina, fiquei paralisado vendo Deus permitir que minha cidade fosse apagada do mapa. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia me manter de pé. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no meu peito. Eu sentia cada batida. Tum-tum. Tum-tum, tum-tum, rápido, irregular, desesperado. Minha boca estava seca, tão seca que minha língua grudava no céu da boca. Minhas mãos suavam frio, um suor gelado que escorria pelas palmas. Mas havia algo que o tornado não tocou. A pequena capela de Nossa Senhora Aparecida, no alto do morro, a 300 metros da minha igreja. Ela ficou intacta, completamente intacta. Nem uma telha fora do lugar. Nem uma rachadura nas paredes de pedra. Nem um vidro quebrado nas pequenas janelas. O crucifixo de madeira no topo ainda estava lá. Firme. Ereto. Intocado. Como se nada tivesse acontecido. Como se o tornado tivesse simplesmente desviado dela. E isso me destruiu mais do que o próprio tornado. Porque não fazia sentido. Nenhum sentido teológico. Nenhuma lógica divina. Eu cresci em Curitiba, filho de uma família de classe média alta. Bairro Batel. Rua arborizada. Casas grandes com jardins bem cuidados. Meu pai Valdemar era empresário. Construiu uma vida confortável vendendo equipamentos agrícolas. Começou pequeno, nos anos 1970, com uma lojinha no centro. Trabalhou duro. Acordava às 5 da manhã. Dormia à meia-noite. Com o tempo, cresceu. Tinha uma loja grande na região central da cidade. 3 andares. Showroom no térreo. Escritórios no primeiro andar. Estoque no segundo. Empregava 15 pessoas. Era respeitado na comunidade empresarial. Conhecido. Convidado para eventos. Para jantares. Para reuniões de negócios. Minha mãe Silvana era professora universitária de literatura brasileira. Dava aulas na Universidade Federal do Paraná. Tinha mestrado em Machado de Assis. Publicou 2 livros de crítica literária que foram bem recebidos no meio acadêmico. A casa sempre cheirava a café fresco que ela preparava na cafeteira italiana todas as manhãs e a livros novos que chegavam pelo correio toda semana.
Tínhamos uma biblioteca em casa com mais de 1000 volumes. Estantes do chão ao teto. Em mogno. Organizadas por autor. Por época. Por gênero. Minha mãe lia para mim e minha irmã Luciana todas as noites antes de dormir. Poesia de Cecília Meirelles. Contos de Clarice Lispector. Romances de José de Alencar adaptados para crianças. Ela tinha uma voz suave, melodiosa, que fazia os personagens ganharem vida, que fazia as histórias entrarem na nossa imaginação e ficarem lá para sempre. Tínhamos uma empregada que morava conosco. Dona Terezinha. Baixinha. Gordinha. Cabelos grisalhos sempre presos num coque. Ela cuidava da casa e preparava as refeições. Comida caseira. Feijão preto. Arroz soltinho. Bife acebolado. Polenta frita. Doce de leite caseiro. 2 carros na garagem. Um sedã Chevrolet Opala preto para meu pai. Um compacto Volkswagen Gol branco para minha mãe. Viagens para a praia no verão. Todo janeiro. Caiobá. Guaratuba. Matinhos. Às vezes descíamos até Florianópolis e ficávamos em Canasvieiras. Ficávamos em hotéis bons. Com piscina. Com parquinho para crianças. Com café da manhã farto. Pães. Bolos. Frutas. Sucos. Eu e minha irmã Luciana estudamos em colégio particular. Colégio Positivo. Uniforme azul marinho com o brasão bordado. Material escolar completo comprado todo início de ano. Mochila nova. Cadernos. Livros. Aulas extras de inglês no Vizard. Aulas de música no conservatório. Aos 19 anos, entrei para o seminário. Seminário Maior São José. Não por vocação profunda. Não porque senti um chamado ardente queimando dentro do meu peito. Não porque acordei um dia com o coração em chamas por Deus. Não porque tive uma experiência mística. Entrei porque queria uma vida confortável e respeitável. O sacerdócio me dava status, autoridade, uma posição segura na sociedade, respeito automático. Ninguém questiona um padre. Ninguém duvida de um padre. Todos respeitam um padre. Meus pais ficaram orgulhosos quando anunciei minha decisão numa tarde de domingo após o almoço. Minha mãe chorou de alegria, lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que sempre sonhou ter um filho padre, que era uma bênção para a família, que ela ia poder se orgulhar. Meu pai apertou minha mão com força, olhou nos meus olhos, disse que eu seria um homem importante, que faria diferença na sociedade, que ele estava feliz com minha escolha. Me tornei padre aos 26 anos após 7 anos de formação. A ordenação foi linda. Catedral Basílica Menor de Curitiba lotada. Mais de 500 pessoas sentadas nos bancos de madeira nobre. Parentes de Curitiba e do interior. Amigos de infância. Conhecidos da família. Colegas de seminário e suas famílias. Professores do seminário. Padres veteranos. Bispos. Minha família inteira na primeira fila. Minha mãe chorava silenciosamente durante toda a cerimônia. Lenço na mão. Meu pai sorria com orgulho. Peito estufado. Luciana, que tinha 22 anos na época, segurava minha mão antes da cerimônia começar. Você vai ser um padre maravilhoso, ela disse. Eu acreditei nela. Ou fingi acreditar. Eu me sentia realizado naquele momento. Completo. Importante. Olhava para aquela multidão e via admiração, respeito, esperança. Mas era uma realização vazia por dentro. Um sentimento superficial que não preenchia realmente. Como comer um bolo bonito que não tem gosto. Eu tinha escolhido Deus como profissão, não como amor verdadeiro. Escolhi a batina como roupa de trabalho, não como identidade de alma. Escolhi o altar como palco, não como lugar de encontro com o sagrado. Fui designado para Rio Bonito do Iguaçu logo após a ordenação. O bispo Dom Fernando me chamou em seu gabinete 2 semanas depois da cerimônia. Sala ampla. Mesa de jacarandá. Crucifixo na parede. Janela com vista para a praça. Ele me ofereceu café. Conversamos sobre amenidades. E então ele disse: Padre Renato, preparei uma paróquia para você. Rio Bonito do Iguaçu. Interior. Comunidade pequena mas calorosa.
Meu coração afundou quando ouvi o nome. Rio Bonito do Iguaçu. Eu nem sabia onde ficava exatamente. Tive que consultar um mapa depois. Uma cidade pequena. Muito pequena. 13 mil habitantes segundo o último censo. Interior profundo do Paraná. A 400 quilômetros de Curitiba. 6 horas de ônibus em estrada de asfalto e um trecho de terra batida. Ruas de terra batida nas periferias. Gente simples. Trabalhadores rurais. Pequenos comerciantes. Lavoura de soja e milho até onde a vista alcançava. Campos verdes no verão. Dourados na colheita. Caminhões carregados passando pelas ruas principais. Poeira subindo. O cheiro de terra molhada quando chovia. O barulho dos tratores ao amanhecer. Galos cantando às 5 da manhã. Eu odiava aquilo. Com todas as forças da minha alma acomodada. Achava que merecia uma paróquia maior. Na capital. Com estrutura moderna. Com comunidade grande e educada. Com visibilidade. Com possibilidade de crescimento na hierarquia eclesiástica. Sonhava em ser pároco de uma igreja importante. Quem sabe na catedral. Quem sabe capelão de alguma universidade. Quem sabe professor no seminário. Passei os primeiros anos reclamando constantemente. Para minha família toda vez que ligava. Para meus colegas de seminário que ficaram em Curitiba e tinham paróquias melhores. Para o espelho enquanto me preparava para a missa. Fazendo o mínimo necessário para cumprir protocolo. Missa aos domingos às 9 da manhã. 40 minutos. Homilia de 10 minutos copiada de livros. Batizados aos sábados quando os pais pediam. Casamentos quando apareciam. Uns 3, 4 por ano. Extremunção quando chamavam para a casa de algum moribundo. Nada além do básico. Nada que exigisse real envolvimento emocional ou espiritual. Com o tempo, me acomodei completamente. Descobri que ser padre numa cidade pequena era fácil. Muito fácil. Talvez até mais fácil que em cidade grande, onde as pessoas são mais questionadoras. Todos me respeitavam automaticamente. Só por usar batina preta. Só por ser padre. Só por representar a igreja. As pessoas tiravam o chapéu quando passavam por mim. Me cumprimentavam na rua. Bom dia, padre. Boa tarde, padre. Deus te abençoe, padre. Ninguém questionava minhas homilias genéricas. Copiadas de livros de reflexões católicas que eu comprava na Livraria Paulinas quando visitava Curitiba. Recicladas ano após ano. As mesmas palavras. As mesmas frases prontas. Os mesmos exemplos batidos. O amor de Deus é infinito. Precisamos ter fé. Deus nunca abandona seus filhos. Eu tinha um caderno onde anotava as homilias. Organizadas por domingo do ano litúrgico. Era só copiar. Ano após ano. Eu tinha uma casa confortável ao lado da igreja. Casa paroquial. Construída nos anos 1980. 3 quartos. Um para mim. Um para hóspedes que nunca vinham. Um virou depósito de caixas e livros velhos. Sala ampla. 2 sofás. Mesa de jantar de 6 lugares. Televisão de 42 polegadas. Cozinha equipada. Fogão. Geladeira. Micro-ondas. Banheiro com chuveiro elétrico. Água quente sempre. Internet boa instalada pela prefeitura. Televisão a cabo com todos os canais de esportes. ESPN. Sport TV. Fox Sports. Dona Maria vinha 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Das 8 da manhã ao meio-dia. Ela cozinhava. Limpava. Lavava roupa. Preparava comida suficiente para a semana toda. Lasanha. Frango assado. Feijão em panela grande. Arroz. Carne moída. Sobremesas. Pudim. Brigadeiro. Bolo de cenoura. Eu vivia bem. Muito bem. Confortavelmente bem. Salário digno. R$ 1.500 por mês mais moradia. Sem contas pesadas porque água e luz eram pagas pela paróquia. Sem grandes responsabilidades além das missas dominicais. Férias todo ano. 30 dias. Visitava minha família em Curitiba. Ficava na minha antiga casa.
Ia ao cinema com Luciana. Jantava em restaurantes que eu gostava. Comprava livros na livraria Curitiba. Assistia séries na Netflix até tarde. Dormia até tarde nos dias livres. Acordava sem pressa. Café da manhã tranquilo. Mas eu não tinha fé de verdade batendo dentro do peito. Tinha apenas uma profissão religiosa. Um emprego espiritual. Uma função social. Eu celebrava a missa sem sentir absolutamente nada. Distribuía a comunhão pensando no almoço que Dona Maria tinha deixado pronto. Ouvia confissões com a mente distante. Sentado na penumbra do confessionário. Ouvindo pecados que se repetiam. Semana após semana. Padre, eu briguei com meu marido. Padre, eu menti. Padre, eu tive pensamentos impuros. Eu dava conselhos decorados. Penitências automáticas. 3 Ave-Marias. 2 Pai Nossos. Um ato de contrição. Benzia objetos sem acreditar que aquilo fazia diferença real. Terços. Medalhas. Imagens de santos. Água benta em garrafinhas plásticas. Meu relacionamento com a comunidade era distante. Profundamente distante. Conhecia as pessoas pelos nomes. Sabia quem era quem nas ruas. Sabia quem era casado com quem. Quem tinha filhos. Quantos filhos. Mas não conhecia os sofrimentos reais. Não sabia quem estava passando fome escondido pela vergonha. Quem estava doente sem dinheiro para remédios. Quem estava em crise no casamento prestes a se separar. Quem tinha perdido o emprego e não contava para ninguém. Batizava crianças sem saber se os pais tinham o que comer em casa. Derramava água benta. Fazia o sinal da cruz. Entregava o certificado. Casava jovens sem perguntar se estavam realmente prontos. Se tinham conversado sobre ter filhos. Sobre finanças. Sobre expectativas. Sobre religião. Sobre divisão de tarefas. Enterrava velhos sem saber que histórias eles tinham vivido. Que batalhas tinham enfrentado. Que alegrias tinham experimentado. Que arrependimentos carregavam. Tudo de forma mecânica. Protocolar. Fria. Como um funcionário público carimbando documentos. Como um caixa de banco processando transações. Como um robô executando comandos programados. O diácono Osvaldo trabalhava comigo há 15 anos quando o tornado chegou. Homem bom. Homem de Deus de verdade. Tinha 58 anos. Cabelos grisalhos. Rosto marcado pelo sol do trabalho rural. Casado com Dona Iraci há 35 anos. 3 filhos adultos. Marcos, engenheiro em Curitiba. Ana, professora em Guarapuava. Paulo, agrônomo que ficou na cidade. 5 netos que ele adorava. Ele cuidava da manutenção da igreja com dedicação impressionante. Pintava paredes quando necessário. Consertava bancos quebrados. Trocava lâmpadas queimadas. Limpava calhas entupidas. Organizava os grupos de oração que se reuniam às quintas-feiras à noite. Visitava doentes que eu nunca visitava. Levava cestas básicas para famílias necessitadas usando seu próprio salário de agricultor. Preparava catecúmenos para o batismo com paciência infinita. Coordenava a pastoral da criança que acompanhava dezenas de crianças de famílias carentes. Estava sempre presente. Sempre disponível. Sempre servindo sem esperar reconhecimento. Uma vez ele me disse após uma reunião de pastoral numa tarde quente de dezembro: Padre, o senhor precisa descer do altar e pisar no barro com o povo. Lembro da frase. Palavra por palavra. Ele falou com respeito. Com aquele jeito humilde dele. Mas com firmeza. Com amor. Mas com verdade. Sem agressividade. Apenas constatação dolorosa. Eu o ignorei completamente. Fingi que não tinha ouvido direito. Mudei de assunto rapidamente. Falei sobre a reforma do telhado que precisávamos fazer. Sobre a conta de luz que tinha vindo alta. Sobre a campanha da fraternidade. Sobre qualquer coisa que não fosse minha frieza pastoral evidente. 3 dias antes do tornado chegar e mudar tudo para sempre, houve sinais claros. Sinais que eu não quis ver. Sinais que ignorei com arrogância. O céu ficou estranho na quinta-feira. Uma cor amarelada. Densa. Opaca. Como se o ar estivesse pesado.
carregado de eletricidade estática. As cigarras pararam de cantar. O silêncio delas era estranho, perturbador, anormal para aquela época do ano. Os pássaros sumiram. Nem um João de Barro construindo casa de barro. Nem um bem-te-vi cantando seu nome. Nem uma rolinha arrulhando no telhado. O vento parou completamente. Uma calmaria sufocante. Assustadora. A temperatura caiu de forma brusca. De 28 graus para 18 em menos de uma hora. As pessoas comentavam nas ruas. Que tempo esquisito. Nunca vi assim. Parece que vai cair uma tempestade feia. Dona Berenice, uma senhora de 78 anos que cuidava da capela de Nossa Senhora Aparecida como se fosse sua própria casa, veio até a paróquia na quinta-feira à tarde. 3 horas da tarde. Sol ainda forte, mas aquele céu amarelado estranho. Ela estava preocupada. Visivelmente preocupada. Agitada. Suas mãos tremiam quando tocou a campainha. Seu rosto estava pálido. Suado. Ela subiu os 5 degraus da paróquia com dificuldade. Segurando no corrimão. Respirando com esforço. Bateu na porta de madeira. Toque, toque, toque. Osvaldo a recebeu e me chamou. Padre Renato, a senhora Berenice quer falar com o senhor. Diz que é urgente. Eu estava assistindo televisão. Um jogo de futebol. Atlético Paranaense e Palmeiras. Pausei contrariado. Fui até a porta já meio irritado pela interrupção. Oi, Dona Berenice. O que foi? Ela disse que tinha sonhado com ventos fortes destruindo a cidade. A voz dela tremia. Padre, eu sonhei. Sonhei essa noite. Foi tão real. Vi ventos muito fortes. Casas desabando. Telhados voando. Árvores caindo. Gente gritando. Crianças chorando. Sangue. Muita destruição. Acordei às 3 da manhã suando. Com o coração disparado. Com falta de ar. Padre, eu sinto. Sinto no meu coração. Algo ruim vai acontecer. Precisamos fazer alguma coisa. Reunir o povo para rezar. Pedir proteção. Fazer uma vigília. Por favor. Eu ri na cara dela. Literalmente ri. Um riso de desprezo. De arrogância. De superioridade intelectual. Disse que sonhos não eram revelações divinas. Que ela estava vendo coisas demais na televisão. Que aquelas notícias de tragédia em outros lugares deixavam as pessoas assustadas. Ansiosas. Paranoicas. Que ela precisava ter calma. Respirar fundo. Tomar um chá de camomila. Que Deus não mandava avisos por sonho para velhinhas do interior. Que isso era coisa do Antigo Testamento. Época de Moisés. De José do Egito. Que hoje Deus não age assim. Que temos ciência. Meteorologia. Radares. Ela tentou insistir com lágrimas começando a se formar nos olhos cansados. Padre, por favor. Eu nunca tive um sonho assim. Tão real. Tão vívido. Tão forte. Por favor, faça uma missa. Reúna o povo. Vamos rezar juntos. Eu disse que estava ocupado. Que tinha compromissos inadiáveis. Que não podia ficar organizando missa toda vez que alguém tivesse um sonho ruim. Que se fosse fazer isso, teria missa todo dia. Ela saiu cabisbaixa. Magoada. Humilhada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. E eu voltei para meu sofá. Para meu jogo. Para minha cerveja gelada. Para minha vida confortável e vazia. No domingo à tarde, 3 de novembro de 2025, às 15 horas e 47 exatamente, o tornado chegou e mudou tudo. Eu estava sozinho na sacristia. Revisando a homilia da próxima semana sobre esperança. Que ironia! Copiando trechos de um livro velho de reflexões que eu usava havia anos. Fé em Tempos Difíceis, do padre Marcelo Rossi. Autor que eu nem gostava muito, mas que tinha frases prontas úteis. Páginas amareladas. Anotações antigas a lápis nas margens. O mesmo livro. As mesmas páginas. Os mesmos sermões reciclados. O barulho começou como um zunido grave. Distante. Como um enxame gigante de abelhas africanas. Como motores de avião longe. Depois se transformou em rugido ensurdecedor.
Como se 1000 caminhões estivessem passando ao mesmo tempo em alta velocidade. Como se um trem de carga estivesse vindo direto para cima da igreja. As paredes começaram a tremer violentamente. Os vitrais vibravam produzindo sons agudos. O chão sacudia. Objetos caíam das prateleiras. Um crucifixo de parede caiu. Quebrou. Quando saí correndo da sacristia, empurrando a porta com força, vi o tornado a menos de 1 quilômetro de distância. Talvez 800 metros. Vindo direto. Inexorável. Era uma coluna negra girando. Subindo até as nuvens escuras. Tão alto que parecia tocar o céu. Tão largo que cobria metade do horizonte visível. A base tinha uns 200 metros de diâmetro. Girando. 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 Velocidade impossível. Vinha na minha direção. Rápido. Muito rápido. Avançando uns 50 km por hora pela cidade. Tentei correr para o salão paroquial onde algumas pessoas estavam em reunião. A pastoral da família. Umas 15 pessoas discutindo preparação para casamento. Homens. Mulheres. Casais jovens. Não consegui chegar a tempo. O vento me derrubou antes. Me jogou no chão de concreto com tanta força que senti meu ombro direito estalar. Dor aguda. Penetrante. Cortante. Fiquei agarrado a uma grade de ferro na lateral da igreja. Grade de proteção de uma janela baixa. Minhas mãos sangravam. A ferrugem enferrujada cortava minha pele. Meus dedos escorregavam com sangue e suor. O vento arrancava minha batina. O tecido estalando. Rasgando. Meus sapatos sociais pretos saíram dos pés. Voaram. Vi a cidade sendo destruída em tempo real. Em câmera lenta e velocidade impossível ao mesmo tempo. Casa por casa. Rua por rua. Quarteirão por quarteirão. Casas explodindo. Literalmente explodindo quando o vento entrava pelas frestas. As paredes se desintegrando. Tijolos virando projéteis. Telhados voando como discos gigantes. Como frisbees mortais. Postes de luz caindo. Faíscos azuis e brancos. Fios elétricos chicoteando no ar como cobras. Árvores sendo arrancadas pela raiz. Árvores de 30, 40 anos. Com troncos de meio metro de diâmetro. Partidas ao meio. Como palitos de dente. Como gravetos. Um carro passou voando a 5 metros de mim. Um Gol branco. Placa de Rio Bonito. Girando no ar. Capô aberto. Vidros explodindo. Portas se soltando. Caindo. Um caminhão F4000 vermelho foi arremessado contra a farmácia São José. O impacto destruiu a fachada inteira. Tijolos. Vidro. Metal. Remédios voando. Ouvi gritos de terror. Mas não conseguia identificar de onde vinham. Vinham de todos os lados. De todas as direções. Homens gritando. Mulheres gritando. Crianças chorando. Chamando por pais. Por mães. O barulho era tão forte que parecia que minha cabeça ia explodir. Meus ouvidos doíam fisicamente. Meu peito vibrava com o som. Senti que ia morrer. Que aquela era minha última hora. Minha última respiração. Meu último pensamento. Rezei. Pela primeira vez em anos. De verdade. De coração. Não mecanicamente. Deus, me perdoa. Me perdoa por ter sido uma fraude. Me perdoa por não ter amado seu povo como deveria. Me perdoa por ter ridicularizado Dona Berenice. Me perdoa por 25 anos de fingimento. Me perdoa. Lágrimas quentes misturadas com chuva fria. Com poeira. Com sangue que escorria do meu braço. Quando tudo parou abruptamente, 5 minutos depois que pareceram 5 horas, o silêncio era pior que o barulho. Muito pior. Um silêncio pesado. Sufocante. Opressivo. Mortal. Como se o mundo tivesse parado de respirar. Como se Deus tivesse se calado. Levantei trêmulo. Coberto de poeira cinza. De sangue vermelho escuro. Tinha cortado o braço direito na grade enferrujada. Um corte profundo. De uns 10 centímetros. 2 centímetros de largura. Sangue escorria pelo cotovelo. Pingava no chão de concreto rachado. Olhei ao redor.
Girei 360 graus. E não reconheci a cidade. Não reconheci absolutamente nada. Era como estar em outro planeta. Em outro mundo. Em outro universo. 90% das construções tinham sido destruídas ou severamente danificadas segundo dados posteriores da Defesa Civil. A minha própria igreja tinha perdido o telhado inteiro. Vigas de madeira expostas. Algumas quebradas. Pendentes. Perigosas. Os vitrais lindos estavam despedaçados. Caros vitrais importados. Pedaços de vidro colorido espalhados pelo chão de mármore. Azul. Vermelho. Amarelo. Verde. Roxo. Formando um mosaico trágico. O crucifixo de madeira que ficava atrás do altar, uma peça artesanal de 2 metros de altura feita por um artista local, estava partido ao meio. Cristo separado da cruz. Simbolismo doloroso que eu não conseguia ignorar. Comecei a andar pelas ruas. Cambaleando. Tropeçando em escombros. Em tijolos vermelhos. Em telhas quebradas. Em móveis destruídos. Sofás rasgados. Mesas partidas. Cadeiras retorcidas. Vi corpos. 3 na primeira rua. 4 na segunda. Cobertos por lençóis improvisados. Por toalhas. Por pedaços de pano. Vi feridos gritando embaixo de escombros. Mãos se movendo entre vigas. Vozes abafadas pedindo socorro. Vi famílias inteiras perdidas. Procurando uns aos outros entre os escombros. Chamando nomes desesperadamente. Maria, onde você está? João, responde. Mãe, mãe. Filho, meu filho. Uma mulher segurava uma criança morta nos braços. A menina tinha uns 4 anos. Vestido rosa sujo de sangue e poeira. Cabelo castanho com uma fivela de borboleta vermelha ainda presa. Sapatinhos brancos nos pés pequenos. A mulher não chorava. Apenas olhava para o céu nublado. Com os olhos vazios. Completamente vazios. Como se sua alma tivesse saído do corpo junto com a vida da filha. Como se ela estivesse morta por dentro também. Um homem de uns 50 anos arrastava a perna esquerda quebrada, tentando chegar até a esposa presa debaixo de uma viga de madeira pesada. Ele gritava o nome dela repetidamente. Socorro! Alguém me ajuda! Minha esposa está aqui. Ela está respirando. Por favor. O osso da canela dele estava exposto. Branco. Ensanguentado. Mas ele não sentia dor. Ou fingia não sentir. A adrenalina bloqueando tudo exceto a necessidade de salvar sua esposa. E eu não sabia o que fazer. Absolutamente nada. Eu, que tinha passado 25 anos fingindo ter respostas para tudo, estava completamente paralisado. Completamente perdido. Completamente inútil. Minhas pernas tremiam. Tanto que tive que me apoiar numa parede destruída. Ou no que sobrou dela. Tijolos soltos. Minha boca estava seca. Língua grudada. Tentei falar. Oferecer alguma palavra de consolo. Não saiu som nenhum. Meu coração batia tão forte que doía. Uma dor física. No centro do peito. Como se estivesse tendo um infarto. Foi quando olhei para o alto do morro pela primeira vez após o tornado. A capela de Nossa Senhora Aparecida estava lá. Intacta. Perfeitamente intacta. De pé. Sólida. Firme. Nem uma telha colonial fora do lugar. Nem uma rachadura visível nas paredes antigas de pedra. Nem um vidro quebrado nas 4 pequenas janelas. O crucifixo de madeira escura no topo ainda estava de pé. Ereto. Firme. Intocado. Brilhando sob a luz do sol que começava a aparecer entre as nuvens negras que se dispersavam. E ao redor dela, num raio de 300 metros, a devastação total. Absoluta. Completa. Árvores centenárias caídas. Terra revirada como se tivesse sido arada. Pedras espalhadas. Mas a capela, nada. Nem um arranhão. Nem uma marca. Como se o tornado tivesse simplesmente desviado dela. Como se uma mão invisível tivesse protegido aquelas paredes. Senti raiva naquele momento. Uma raiva que nunca tinha sentido antes na vida. Uma raiva profunda. Visceral. Animal.
que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim, de uma parte escura da minha alma. Porque aquele prédio vazio tinha sido poupado. Porque Deus protegeu pedra e madeira e deixou crianças de carne e osso morrerem. Porque salvou um lugar desabitado e deixou famílias inteiras serem destroçadas. Isso não fazia sentido. Nenhum sentido teológico. Nenhuma lógica divina. Nenhuma misericórdia aparente. Era cruel, provocador, ofensivo. Nos dias seguintes, que pareceram anos, a cidade virou um campo de refugiados de guerra. Literalmente. Como as imagens que eu via na televisão sobre Síria. Sobre Ucrânia. 6 pessoas morreram naquele domingo negro. Seus nomes e histórias ficaram gravados na minha memória para sempre. Antônio Carlos dos Santos, 82 anos, trabalhador rural a vida inteira. Casado há 60 anos com Berenice. Maria Aparecida Silva, 64 anos, costureira respeitada, mãe de 4 filhos adultos. Joana Ferreira, apenas 7 anos, estudante dedicada da 2ª série da escola municipal. Lucas Oliveira, 9 anos, que sonhava ser jogador de futebol do Atlético Paranaense. Roberto Mendes, 45 anos, mecânico talentoso, pai de 3 adolescentes. Sandra Costa, 38 anos, professora querida da escola municipal há 15 anos. Centenas ficaram feridas segundo dados da Defesa Civil. Mais de 700 pessoas. Fraturas expostas. Cortes profundos que precisavam de pontos. Traumatismos cranianos graves. Queimaduras de fios elétricos. Milhares perderam tudo o que tinham. Casas construídas com sacrifício ao longo de décadas. Móveis comprados aos poucos. Roupas. Documentos importantes. Certidões de nascimento. Carteiras de trabalho. Fotos de família que não tinham preço. Memórias físicas de vidas inteiras. Tudo virou pó e escombros. O exército brasileiro chegou com caminhões verde-oliva e barracas bege no dia seguinte. Segunda-feira de manhã cedo. Vieram de Guarapuava, de Ponta Grossa, de Curitiba, de Cascavel, trazendo estrutura, organização, esperança. A Defesa Civil montou tendas brancas grandes na Praça Central Getúlio Vargas. Dezenas delas, em fileiras organizadas militarmente. Cada tenda acomodava uma família. 4 pessoas em média. Colchonetes finos no chão de lona. Cobertores cinza ásperos do exército. Travesseiros de espuma. Voluntários de todo o país começaram a chegar. Jovens de grupos de igreja. Idosos aposentados querendo ajudar. Famílias inteiras. Trazendo esperança humana. Caminhões de doação chegavam a cada hora. Dezenas deles. De todos os estados brasileiros. Água mineral em garrafas. Comida enlatada. Arroz. Feijão. Macarrão. Roupas de todos os tamanhos. Cobertores novos. Fraldas para bebês e idosos. Remédios. Antibióticos. Analgésicos. Anti-inflamatórios. A solidariedade brasileira em ação. Eu deveria ser o líder espiritual naquele momento crucial. Era meu papel definido. Minha função sagrada. Minha vocação prometida na ordenação. Mas eu não conseguia. Simplesmente não conseguia funcionar. Cada vez que alguém me pedia para rezar, para dar uma palavra de consolo, para oferecer esperança, eu travava completamente. Minha mente ficava em branco. Total. Minha garganta fechava. Engasgava. As palavras que eu tinha repetido mecanicamente por 25 anos agora não saíam da minha boca. Deus tem um plano para cada um de nós. Como eu podia dizer isso para Cristina, a mãe de Joana, a menina de 7 anos que morreu esmagada por uma parede de alvenaria que caiu sobre ela enquanto brincava no quintal? Como eu podia olhar nos olhos vermelhos e inchados dela e dizer que Deus tinha um plano ao matar sua filha única? Que plano seria esse? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como isso fazia algum sentido olhando para uma cidade inteira destruída? Para famílias dormindo em barracas? Para crianças traumatizadas tendo pesadelos toda noite? Para velhos que perderam tudo que construíram em 60, 70 anos de trabalho duro? Comecei a evitar as pessoas deliberadamente, estrategicamente, planejando rotas,
Ficava trancado no que sobrou da casa paroquial. Apenas 2 cômodos ainda estavam minimamente habitáveis. O quarto e parte da sala. Olhando para o vazio. Para as paredes rachadas. Rachaduras enormes. De 1 metro. 2. Subindo do chão de cimento até o teto de gesso que pendia perigosamente. O teto com lona azul improvisada pelo exército. Amarrada com cordas grossas. Chovia dentro do quarto quando a chuva voltou na quarta-feira. Coloquei baldes de plástico no chão. O barulho monótono das gotas. Ping, ping, ping. Hipnotizante. Enlouquecedor. Eu não dormia direito. Fechava os olhos e via o tornado novamente. Em alta definição. Em detalhes impossíveis. Via casas sendo arrancadas em câmera lenta. Via corpos voando. Via a mulher com a criança morta. Via o homem com a perna quebrada arrastando-se. Via Dona Berenice me avisando. Rindo dela. Acordava gritando. Suando frio. Lençol encharcado. Com falta de ar. Hiperventilando. Não comia direito. Perdendo peso rapidamente. 1 quilo. 2. 3. 5 quilos em uma semana. Minha batina ficou larga. Caindo dos ombros. Meu rosto afundou. Maçãs do rosto salientes. Olheiras profundas. Roxas. Quase pretas. Osvaldo tentou me alcançar várias vezes por dia. Batia na porta de madeira rachada de manhã cedinho. De tarde. De noite antes de escurecer. Trazia comida que Dona Iraci preparava com carinho usando o pouco que tinham. Arroz branco. Feijão preto. Frango ensopado. Legumes cozidos. Dizia com sua voz calma que precisavam de mim lá fora. Que as pessoas estavam perguntando por mim. Que queriam que eu celebrasse uma missa. Que queriam oração coletiva. Consolo espiritual. Presença pastoral. Eu o afastava. Com rispidez que nunca tinha usado antes. Com frieza. Dizia que estava ocupado. Que precisava rezar. Que estava buscando direção de Deus. Mentira completa. Mentira descarada. Eu não rezava. Não conseguia juntar 2 palavras direcionadas a Deus. Eu apenas olhava para o nada. Para o vazio dentro de mim que parecia um buraco negro sugando tudo. Luz. Esperança. Fé. Tudo. Minha irmã Luciana veio de Ponta Grossa 3 dias depois do tornado. Na quarta-feira. Ela não conseguia me ligar porque a rede telefônica estava completamente fora. Torres derrubadas. Cabos partidos. Veio de carro. Seu marido dirigindo. Enfrentou estradas bloqueadas por árvores caídas. Desvios improvisados. Trânsito caótico de caminhões de ajuda. Quando ela finalmente chegou e me viu pela primeira vez, ficou chocada. Literalmente sem palavras por alguns segundos longos. Parada na porta. Mão na boca. Olhos arregalados. Eu tinha perdido 5 quilos em uma semana. Meu rosto estava magro. Caveira. Pálido. Cor de cera. Barba de 5 dias por fazer. Cabelo desgrenhado. Sujo. Roupa suja. Manchada de suor seco. De sangue velho do meu corte no braço que eu mal tinha limpado. Ela entrou. Fechou a porta atrás dela. Sentou na minha frente. No colchonete fino no chão de cimento frio. E chorou. Lágrimas grossas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Disse com voz embargada que nunca tinha me visto assim. Nunca em 51 anos. Nem quando nosso pai Valdemar morreu de infarto súbito há 10 anos. Nem quando nossa mãe Silvana teve câncer de mama há 5 anos e passou por quimioterapia terrível. Perguntou o que estava acontecendo comigo. Implorou com os olhos cheios de lágrimas que eu falasse. Que me abrisse. Que dividisse o peso. Eu não respondi. Não conseguia formar palavras. Apenas balancei a cabeça negativamente. Virei o rosto. Olhei para a parede rachada. O que mais me atormentava dia e noite era a capela. Aquela imagem não saía da minha cabeça. Gravada. Queimada na retina. A capela intacta no alto do morro. Enquanto tudo ao redor era destruição apocalíptica. Porque ela tinha sido poupada. Porque Deus protegeu um prédio vazio e não as pessoas vivas. Isso não fazia sentido.
Nenhum sentido teológico que eu conhecesse. Nenhuma lógica divina que eu tivesse estudado. Era cruel, provocador, ofensivo. Comecei a ter raiva daquela capela. Raiva profunda, visceral. Raiva de Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem estava lá dentro intocada. Raiva de tudo que aquilo representava. Raiva de Deus mesmo. Uma noite 2 semanas após o tornado, quando o relógio marcava 1h47 da madrugada, saí escondido da casa paroquial. A cidade estava em toque de recolher não oficial por causa dos saques que tinham começado. Apenas patrulhas do exército circulando em jipes. Holofotes cortando a escuridão. Subi o morro até a capela. O caminho de terra batida estava cheio de galhos grossos caídos. Pedras soltas rolando sob meus pés. Buracos fundos na terra. Eu tropeçava a cada 10 passos. Caía de joelhos no chão duro. Levantava. Minhas mãos sangravam de novo. Palmas raladas. Meu joelho direito sangrava. Uma ferida aberta na rótula. Sujeira entrando. Não me importei nem um pouco. A dor física era absolutamente nada comparada à dor psicológica dentro de mim. Um tormento constante. Um grito interno silencioso. Quando finalmente cheguei ao topo após 20 minutos de subida, a capela estava trancada. Porta de madeira maciça. Antiga. De peroba. Com tranca de ferro forjado. Pesada. Forcei a porta, empurrando com o ombro machucado. Com toda a força que ainda tinha no corpo magro. Pela primeira vez na vida, invadi um lugar sagrado. Profanei. A madeira cedeu com um estalo seco. Alto. Ecoando pela noite silenciosa. A dobradiça enferrujada rangeu. Entrei. Estava escuro por dentro. Apenas a luz prateada da lua cheia entrando pelas 4 pequenas janelas de vidro. 2 de cada lado. Vidro simples. Transparente. O cheiro característico de vela velha. De cera derretida. De madeira antiga com mais de 80 anos. Cheiro de incenso queimado há muito tempo em celebrações que eu nunca participei. Olhei fixamente para a imagem de Nossa Senhora no altar simples. Pequena. Uns 60 centímetros de altura. Simples. Pintada à mão por algum artista local décadas atrás. Cores desbotadas pelo tempo implacável. Azul desbotado. Branco amarelado. Dourado opaco. Seu rosto sereno. Impassível. Seus olhos olhando para baixo. Para os fiéis. Suas mãos estendidas. Oferecendo algo. Proteção. Misericórdia. E gritei. Com toda a força que ainda restava nas minhas cordas vocais. Por quê? Por que você salvou esse lugar e deixou crianças morrerem? Que tipo de misericórdia é essa? Que tipo de mãe você é? Que tipo de deusa você pensa que é? Onde você estava quando Joana precisava de você? Onde você estava quando aquelas pessoas gritavam debaixo dos escombros? Você estava aqui, protegendo suas paredes preciosas, protegendo seu teto, protegendo sua imagem. Minha voz ecoava forte pelas paredes grossas de pedra. Desesperada, raivosa, acusadora, blasfema. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, cerradas em punhos brancos. Minhas lágrimas salgadas caíam no chão de tábua corrida, manchando a madeira antiga polida por milhares de joelhos. Não houve resposta nenhuma. Apenas o silêncio profundo da noite fria. O vento gelado do Paraná soprando pelas frestas da porta quebrada que eu tinha forçado. O rangido ocasional das vigas de madeira velha se ajustando. O som distante de um cachorro latindo na cidade destruída embaixo. Fiquei ali sentado por horas intermináveis. Sentado no primeiro banco de madeira. O banco onde Dona Berenice sempre sentava, segundo Osvaldo me contou. Desgastado. Polido. Com marcas visíveis de décadas de joelhos ajoelhados. De mãos segurando. De corpos cansados repousando. Olhando fixamente para aquela imagem pequena. Esperando algo. Não sei exatamente o que. Um sinal visível. Uma voz audível. Uma explicação lógica. Qualquer coisa. Nada veio. Apenas silêncio. Silêncio profundo. Silêncio pesado. Silêncio que pesava toneladas. Quando voltei para a casa paroquial,
Já estava amanhecendo. O céu começando a clarear gradualmente. Roxo escuro. Rosa pálido. Laranja suave. Osvaldo estava me esperando sentado na porta. Nos degraus de concreto rachados. Braços apoiados nos joelhos. Cabeça baixa. Ele olhou para mim quando me aproximei. Viu meu joelho machucado. Sangue seco misturado com terra na calça rasgada. Minhas mãos sujas de terra. De ferrugem da porta que eu tinha forçado. Meus olhos vermelhos. Inchados. Ele não disse nada. Não me questionou. Não me julgou. Apenas se levantou lentamente. E me abraçou. Forte. Como um pai abraça um filho perdido. Como Deus abraça um pecador. E eu desabei completamente nos braços dele. Chorei como nunca tinha chorado em toda a minha vida. Soluços profundos. Convulsivos. Que vinham do fundo da alma quebrada. No dia seguinte, numa manhã clara de quinta-feira, Dona Berenice apareceu na casa paroquial. Ela tinha perdido a casa completamente. Uma casa simples. De madeira. 3 cômodos pequenos. Onde ela morava com o marido Antônio há mais de 40 anos. Criou os filhos ali. Viu os netos nascerem. Estava morando numa tenda branca da Defesa Civil. Tenda número 27 na fileira D, dormindo num colchonete fino. Duro. Desconfortável. Com um travesseiro doado que cheirava a naftalina. Um cobertor cinza áspero do exército. Comendo comida de doação em marmitas de isopor. Mas vinha me trazer algo precioso. Um prato de arroz branco com feijão preto e frango desfiado. Conseguido com os voluntários da Cáritas. Embrulhado cuidadosamente em papel alumínio. Ainda quente. Fumegando. Cheirando bem. Quando a vi entrando pela porta quebrada, desabei emocionalmente. Comecei a chorar na frente dela sem nenhum controle. Sem vergonha. Sem máscaras pastorais. Disse a ela, entre soluços entrecortados: Dona Berenice, eu sou uma fraude. Um farsante. Eu não tenho fé nenhuma. Nada. Eu fingi por 25 anos. Fingi que amava Deus. Fingi que amava as pessoas. Fingi que acreditava em algo. E agora, quando as pessoas mais precisam de mim, eu não tenho nada para dar. Nada. Estou completamente vazio. Ela colocou o prato cuidadosamente na mesa improvisada. 2 tábuas velhas sobre tijolos empilhados. Sentou ao meu lado. No colchonete fino no chão de cimento gelado. Com aquela calma impressionante de quem já viveu muito. De quem já passou por coisas que a maioria das pessoas não passa. Suas mãos enrugadas. Manchadas pelo tempo. Calejadas pelo trabalho duro rural. Veias salientes. E disse algo que me quebrou por dentro de um jeito que nenhum tornado físico conseguiria. Padre Renato, a fé não é sobre ter respostas prontas. É sobre ficar de pé quando não há resposta nenhuma disponível. Ela me contou então que tinha perdido o marido no tornado. Senhor Antônio Carlos dos Santos. 82 anos completos. Casados há 60 anos. 60 anos. Mais da metade da vida inteira dela. Ele estava na lavoura de milho quando o vento levou o trator velho com ele dentro. Ele tinha saído de manhã cedo. 6 horas da manhã. Café preto sem açúcar. Pão com manteiga. Para checar a plantação que estava quase no ponto de colheita. Estava preocupado com a chuva que vinha sendo prevista. O corpo foi encontrado 3 dias depois. Quinta-feira à tarde. Por uma equipe de bombeiros de Guarapuava. A 500 metros de onde ele estava. No meio de uma plantação de soja do vizinho. Irreconhecível pelo rosto. Ela o reconheceu pela aliança simples de casamento. De ouro. Sem pedras. Sem enfeites. Com a data gravada por dentro. 3 de fevereiro de 1965. E mesmo assim, ali estava ela. Uma viúva de 78 anos. Sem casa. Sem marido. Sem pertences. Sentada ao meu lado. Me consolando. Me trazendo comida. Me oferecendo força quando ela era obviamente quem mais precisava de consolo. De cuidado. De atenção. Padre, eu não entendo porque Deus levou meu Antônio e me deixou aqui sozinha. Eu não entendo porque a capela ficou de pé perfeita e minha casa caiu completamente. Não faz sentido nenhum para mim.
Nenhum. Mas eu sei uma coisa. Ela parou. Respirou fundo. Inalando. Exalando. Olhou para a janela rachada. Para a luz clara do dia entrando. Se eu parar de acreditar agora, tudo que eu vivi com ele perde o sentido. Todos os 60 anos juntos. Todas as alegrias que compartilhamos. Todas as lutas que enfrentamos. Todas as orações que fiz. Todas as vezes que subi aquele morro para rezar pedindo proteção para minha família. Tudo perde o sentido. Então eu escolho continuar acreditando. Não porque faz sentido lógico, mas porque é a única coisa que me mantém viva, que me mantém respirando. Aquilo me destruiu de um jeito que nenhum tornado físico conseguiria. De um jeito que nenhuma tragédia material conseguiria. Ela tinha perdido literalmente tudo. Marido de 60 anos. Companheiro de uma vida inteira. Casa. Móveis. Roupas. Fotos amareladas de casamento. Fotos dos filhos pequenos. Memórias físicas de uma vida longa. E ainda tinha infinitamente mais fé genuína do que eu, que não tinha perdido nada materialmente comparado a ela. Eu ainda tinha vida. Saúde razoável. Uma vocação definida. Mesmo que vazia. Mesmo que falsa. Perguntei a ela, com a voz trêmula e quebrada, como a senhora consegue fazer isso? Como a senhora acorda todo dia e escolhe acreditar? Ela sorriu. Um sorriso triste. Carregado de dor visível. Mas verdadeiro. Sincero. Autêntico. Eu acordo todo dia e escolho deliberadamente, Padre. Não é fácil. Não é natural. Não é automático. Tem dia que eu quero desistir de tudo. Tem dia que eu acordo e esqueço por um segundo que ele se foi. E então lembro de repente. E a dor volta. Toda. De uma vez. Como uma onda gigante me afogando. Tem dia que eu choro até não ter mais lágrima. Até meus olhos arderem. Até minha cabeça doer de tanto chorar. Ela limpou delicadamente uma lágrima que escapou pelo canto do olho direito. Mas aí eu olho para o alto do morro. Vejo aquelas paredes de pedra. Aquelas pedras que meu avô ajudou a colocar em 1945. E lembro que Deus não nos abandonou completamente. Ele só está silencioso agora. E silêncio não é ausência. Silêncio é presença sem palavras. É Deus respeitando nossa dor. Não tentando explicar o inexplicável. Apenas ficando. Apenas estando presente. Ela ficou comigo aquela manhã inteira. Me fez comer o prato que trouxe. Sentou na minha frente e não me deixou recusar. Come, Padre. Você precisa de força física. Me fez tomar banho. Esquentou água numa panela velha no fogareiro a gás. Me deu sabão. Toalha limpa emprestada. Me fez vestir roupa limpa. Uma batina que Osvaldo tinha trazido. Lavada. Passada a ferro. Cheirando a amaciante. E então me pediu algo olhando diretamente nos meus olhos cansados. Padre, a comunidade precisa do Senhor urgentemente. Não precisa de respostas teológicas. Não precisa de sermões bonitos e elaborados. Precisa de alguém que chore com elas. Que fique de pé ao lado delas. Ou que caia. Mas que caia junto. O Senhor consegue fazer isso? Eu não sabia se conseguia. Mas disse que sim. Porque era a única coisa minimamente honesta que eu podia fazer. A única resposta verdadeira que restava em mim. 3 dias depois daquele encontro transformador com Dona Berenice, numa manhã clara de domingo, organizamos uma missa coletiva que mudaria tudo. Nas ruínas abertas da paróquia. Sem teto protetor nenhum. O céu azul infinito completamente aberto acima de nós. Nuvens brancas algodonosas passando lentamente levadas pelo vento suave. Sol forte e quente de novembro brilhando sem piedade. Sem paredes inteiras para oferecer sombra. Apenas fragmentos verticais de alvenaria. Pedaços de parede ainda de pé miraculosamente. Tijolos vermelhos expostos ao sol. Ferragens retorcidas como esculturas abstratas de dor. Apenas o altar de pedra maciça de pé. Milagrosamente intacto. A mesa pesada de pedra importada. Sólida. Inamovível. Como se representasse algo maior que a própria destruição.
Osvaldo e dezenas de voluntários de toda a região limparam os escombros durante 2 dias inteiros de trabalho árduo. Começaram na sexta-feira de manhã. Trabalharam até escurecer. Voltaram no sábado ao amanhecer. Varreram cuidadosamente os milhares de pequenos pedaços de vidros coloridos dos vitrais caros. Cada pedacinho azul, vermelho, amarelo, verde, roxo. Juntaram os pedaços maiores de madeira quebrada das vigas. Empilharam organizadamente milhares de tijolos em pilhas. Colocaram bancos improvisados toscos mas funcionais. Tábuas grossas de construção sobre pilhas de tijolos empilhados em 3 níveis. Uns 20 bancos improvisados. Simples, toscos, cheios de farpas, mas funcionais. Suficientes. Mais do que suficientes. Mais de 500 pessoas vieram naquela manhã de domingo. Muito mais do que os 100 que esperávamos inicialmente. De Rio Bonito do Iguaçu e arredores. Das cidades vizinhas próximas e distantes. Gente de Guarapuava que dirigiu 1 hora. De Ponta Grossa que dirigiu 2 horas. De Curitiba que dirigiu 6 horas. De Cascavel. De Foz do Iguaçu. De Londrina. De Maringá. Até de outros estados. Do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina. De São Paulo. Vinham de ônibus fretados por igrejas. De carro particular lotado de famílias. De caminhonete com carroceria cheia de gente. A pé desde cidades próximas. Trazendo garrafas de água mineral. Comida não perecível. Mantimentos básicos. Solidariedade humana palpável. Amor prático em ação. Alguns poucos eu conhecia vagamente de vista. Paroquianos antigos que vinham todo domingo. A maioria esmagadora eram rostos completamente novos para mim. Desconhecidos que se tornaram irmãos instantâneos na dor profundamente compartilhada. Unidos pela tragédia. Unidos pela humanidade. Unidos pela escolha de não desistir. A missa começou pontualmente às 10 horas da manhã como combinado. O sol já estava alto demais no céu azul. Quente. Escaldante. Queimando a pele exposta. Pessoas se abanavam com pedaços de papel dobrado. Com folhas grandes de árvore arrancadas. Com leques improvisados feitos de papelão. Com as próprias mãos em movimentos repetitivos. O suor escorria pelos rostos. Pelos pescoços. Pelas costas. Cânticos emocionados e fortes começaram a soar. Liderados por um grupo inspirado de 7 jovens de Guarapuava. 2 violões baratos desafinados mas tocados com amor. Vozes jovens afinadas naturalmente. Harmonia simples mas extraordinariamente linda. Profundamente tocante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vim para adorar-te, eu vim para te louvar. Canções católicas tradicionais que eu tinha ouvido e cantado mecanicamente centenas de vezes nos meus 25 anos de sacerdócio vazio. Mas naquele momento soavam completamente diferentes. Verdadeiras. Sentidas. Vividas. Respiradas. Sangradas. Leituras bíblicas cuidadosamente escolhidas. Feitas por Osvaldo com sua voz naturalmente grossa. Salmo 23 completo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Sua voz tremendo visivelmente em cada palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lágrimas grossas e salgadas escorrendo pelo rosto moreno e marcado dele. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E então chegou inevitavelmente a hora temida da homilia. O momento que eu mais temia. Subi tremendo ao púlpito improvisado e instável. 2 caixotes velhos de madeira de feira empilhados precariamente. Instáveis sob meus pés. Olhei demoradamente para aquelas 500 pessoas esperançosas. Vi feridos ainda com ataduras brancas manchadas. Braços engessados pendurados em tipóias sujas. Cabeças enfaixadas com gaze. Muletas de madeira e alumínio. Cadeiras de rodas enferrujadas e emprestadas. Enlutados vestidos completamente de preto. Mães destroçadas sem filhos. Filhos órfãos sem pais.
esposas viúvas sem maridos, maridos viúvos sem esposas, desabrigados usando roupas doadas que não serviam, calças que não serviam direito, muito grandes pendendo ou muito pequenas apertando, camisas largas de ombros caídos, sapatos velhos que não combinavam entre si. E pela primeira vez em 25 anos inteiros de sacerdócio protocolar e vazio, falei a verdade absoluta e crua. A verdade nua sem embelezamentos retóricos vazios, sem teologia elaborada e academicamente impressionante, sem citações decoradas e pomposas de santos católicos famosos, sem frases teologicamente bonitas que soam bem nos ouvidos mas não significam absolutamente nada no coração. Disse com voz trêmula que não tinha respostas prontas satisfatórias, que estava profundamente confuso, perdido, questionando absolutamente tudo que acreditava antes, que estava com raiva genuína de Deus, raiva profunda e visceral porque ele permitiu consciente e deliberadamente que aquilo acontecesse com pessoas completamente inocentes, raiva porque a capela ficou inexplicavelmente intacta e pessoas de carne e osso vivas morreram esmagadas. Raiva porque absolutamente nada disso fazia qualquer sentido teológico conhecido. Disse honestamente que não entendia porque a capela tinha sido sobrenaturalmente poupada e as pessoas não. Que isso me atormentava cruelmente dia e noite. Que me tirava o sono. Que me fazia questionar minha fé frágil. Minha vocação duvidosa. Minha vida inteira desperdiçada. Disse que me sentia um fracasso completo como padre e como ser humano básico. Que tinha passado 25 anos fingindo mecanicamente como um robô religioso, fingindo ter fé verdadeira ardente, fingindo amar profundamente as pessoas, fingindo que alguma coisa importava, e que agora não conseguia mais fingir nem mais um segundo. O silêncio que se seguiu era absolutamente total e pesado. Podia-se ouvir claramente o vento passando pelos buracos irregulares nas paredes, o canto melodioso de um pássaro distante, a respiração pesada coletiva das pessoas. Ninguém se mexia fisicamente. Ninguém tossia. Ninguém sussurrava baixinho. Apenas escutavam atentamente com o coração aberto. E então, algo completamente inesperado e sobrenatural aconteceu que mudaria tudo para sempre. 3 dias depois daquele encontro transformador com Dona Berenice, numa manhã clara de domingo, organizamos uma missa coletiva que mudaria tudo. Nas ruínas abertas da paróquia. Sem teto protetor nenhum. O céu azul infinito completamente aberto acima de nós. Nuvens brancas algodonosas passando lentamente levadas pelo vento suave. Sol forte e quente de novembro brilhando sem piedade. Sem paredes inteiras para oferecer sombra. Apenas fragmentos verticais de alvenaria. Pedaços de parede ainda de pé miraculosamente. Tijolos vermelhos expostos ao sol. Ferragens retorcidas como esculturas abstratas de dor. Apenas o altar de pedra maciça de pé, milagrosamente intacto. A mesa pesada de pedra importada, sólida, inamovível, como se representasse algo maior que a própria destruição. Osvaldo e dezenas de voluntários de toda a região limparam os escombros durante 2 dias inteiros de trabalho árduo. Começaram na sexta-feira de manhã. Trabalharam até escurecer. Voltaram no sábado ao amanhecer. Varreram cuidadosamente os milhares de pequenos pedaços de vidros coloridos dos vitrais caros. Cada pedacinho azul, vermelho, amarelo, verde, roxo. Juntaram os pedaços maiores de madeira quebrada das vigas. Empilharam organizadamente milhares de tijolos em pilhas. Colocaram bancos improvisados toscos mas funcionais. Tábuas grossas de construção sobre pilhas de tijolos empilhados em 3 níveis. Uns 20 bancos improvisados. Simples, toscos, cheios de farpas, mas funcionais. Suficientes. Mais do que suficientes. Mais de 500 pessoas vieram naquela manhã de domingo. Muito mais do que os 100 que esperávamos inicialmente. De Rio Bonito do Iguaçu e arredores. Das cidades vizinhas próximas e distantes. Gente de Guarapuava que dirigiu 1 hora. De Ponta Grossa que dirigiu 2 horas. De Curitiba que dirigiu 6 horas. De Cascavel. De Foz do Iguaçu. De Londrina. De Maringá. Até de outros estados. Do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina. De São Paulo.
Vinham de ônibus fretados por igrejas, de carro particular lotado de famílias, de caminhonete com carroceria cheia de gente, a pé desde cidades próximas, trazendo garrafas de água mineral, comida não perecível, mantimentos básicos, solidariedade humana palpável, amor prático em ação. Alguns poucos eu conhecia vagamente de vista, paroquianos antigos que vinham todo domingo. A maioria esmagadora eram rostos completamente novos para mim. Desconhecidos que se tornaram irmãos instantâneos na dor profundamente compartilhada. Unidos pela tragédia. Unidos pela humanidade. Unidos pela escolha de não desistir. A missa começou pontualmente às 10 horas da manhã como combinado. O sol já estava alto demais no céu azul. Quente. Escaldante. Queimando a pele exposta. Pessoas se abanavam com pedaços de papel dobrado, com folhas grandes de árvore arrancadas, com leques improvisados feitos de papelão, com as próprias mãos em movimentos repetitivos. O suor escorria pelos rostos, pelos pescoços, pelas costas. Cânticos emocionados e fortes começaram a soar, liderados por um grupo inspirado de 7 jovens de Guarapuava. 2 violões baratos desafinados mas tocados com amor. Vozes jovens afinadas naturalmente. Harmonia simples mas extraordinariamente linda. Profundamente tocante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vim para adorar-te, eu vim para te louvar. Canções católicas tradicionais que eu tinha ouvido e cantado mecanicamente centenas de vezes nos meus 25 anos de sacerdócio vazio. Mas naquele momento soavam completamente diferentes. Verdadeiras, sentidas, vividas, respiradas, sangradas. Leituras bíblicas cuidadosamente escolhidas, feitas por Osvaldo com sua voz naturalmente grossa. Salmo 23 completo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Sua voz tremendo visivelmente em cada palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lágrimas grossas e salgadas escorrendo pelo rosto moreno e marcado dele. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E então chegou inevitavelmente a hora temida da homilia. O momento que eu mais temia. Subi tremendo ao púlpito improvisado e instável. 2 caixotes velhos de madeira de feira empilhados precariamente, instáveis sob meus pés. Olhei demoradamente para aquelas 500 pessoas esperançosas. Vi feridos ainda com ataduras brancas manchadas. Braços engessados pendurados em tipóias sujas. Cabeças enfaixadas com gaze. Muletas de madeira e alumínio. Cadeiras de rodas enferrujadas e emprestadas. Enlutados vestidos completamente de preto. Mães destroçadas sem filhos. Filhos órfãos sem pais. Esposas viúvas sem maridos. Maridos viúvos sem esposas. Desabrigados usando roupas doadas que não serviam. Calças que não serviam direito. Muito grandes pendendo ou muito pequenas apertando. Camisas largas de ombros caídos. Sapatos velhos que não combinavam entre si. E pela primeira vez em 25 anos inteiros de sacerdócio protocolar e vazio, falei a verdade absoluta e crua. A verdade nua sem embelezamentos. Sem embelezamentos retóricos vazios. Sem teologia elaborada e academicamente impressionante. Sem citações decoradas e pomposas de santos católicos famosos. Sem frases teologicamente bonitas que soam bem nos ouvidos mas não significam absolutamente nada no coração. Disse com voz trêmula que não tinha respostas prontas satisfatórias. Que estava profundamente confuso. Perdido. Questionando absolutamente tudo que acreditava antes. Que estava com raiva genuína de Deus. Raiva profunda e visceral porque ele permitiu consciente e deliberadamente que aquilo acontecesse com pessoas completamente inocentes. Raiva porque a capela ficou inexplicavelmente intacta e pessoas de carne e osso vivas morreram esmagadas. Raiva porque absolutamente nada disso fazia qualquer sentido teológico conhecido. Disse honestamente que não entendia porque a capela tinha sido sobrenaturalmente poupada e as pessoas não.
que isso me atormentava cruelmente dia e noite, que me tirava o sono, que me fazia questionar minha fé frágil, minha vocação duvidosa, minha vida inteira desperdiçada. Disse que me sentia um fracasso completo como padre e como ser humano básico, que tinha passado 25 anos fingindo mecanicamente como um robô religioso, fingindo ter fé verdadeira ardente, fingindo amar profundamente as pessoas, fingindo que alguma coisa importava, e que agora não conseguia mais fingir nem mais um segundo. O silêncio que se seguiu era absolutamente total e pesado. Podia-se ouvir claramente o vento passando pelos buracos irregulares nas paredes, o canto melodioso de um pássaro distante, a respiração pesada coletiva das pessoas. Ninguém se mexia fisicamente. Ninguém tossia. Ninguém sussurrava baixinho. Apenas escutavam atentamente com o coração aberto. E então, algo completamente inesperado e sobrenatural aconteceu que mudaria tudo para sempre. Dona Berenice se levantou tremulamente no meio da multidão silenciosa. Lentamente, com extrema dificuldade visível, apoiando-se firmemente no ombro forte da pessoa ao lado. Suas mãos enrugadas tremiam visivelmente. Seu rosto profundamente marcado pelo tempo implacável e pelo sofrimento recente e devastador. Rugas profundas como vales. Olhos permanentemente inchados de tanto chorar durante 2 semanas. E disse, com a voz inicialmente trêmula mas progressivamente mais firme e convicta: Padre Renato, a capela foi poupada para que a gente soubesse com certeza que Deus ainda está aqui presente conosco. Não é sobre o prédio físico de pedra e madeira. Nunca foi sobre o prédio material. É sobre a promessa espiritual eterna. A promessa sagrada de que Ele não desiste de nós mesmo quando desistimos dele. Nossa Senhora está dizendo claramente através daquelas paredes que ela não nos abandonou covardemente. Mesmo quando tudo desabou violentamente ao nosso redor. Mesmo quando perdemos absolutamente tudo que tínhamos. Ela continua aqui fielmente. Deus continua aqui misericordiosamente. Presente. Sempre presente. E então, uma a uma, como dominós sagrados caindo em sequência divina, pessoas começaram a se levantar corajosamente e compartilhar espontaneamente suas histórias impossíveis. Um homem robusto de uns 40 anos, braço direito completamente engessado do ombro até o punho, contou emocionado como foi miraculosamente salvo por estar no porão escuro no momento exato do tornado mortal. Eu tinha descido rapidamente para buscar uma chave inglesa número 12 que estava precisando urgentemente. Coisa de segundos apenas. Quando estava voltando subindo a escada de madeira, ouvi aquele barulho terrível e inconfundível. Fiquei lá embaixo paralisado de medo. Segundos depois, o telhado pesado inteiro da casa desabou violentamente exatamente onde eu estava antes. Na cozinha. Esmagou completamente a mesa sólida de madeira maciça. Esmagou e estilhaçou as 4 cadeiras antigas. Se eu estivesse lá naquele momento. Ele parou abruptamente. Engoliu seco com dificuldade. Lágrimas brotando. Eu não desci por acaso aleatório. Alguma coisa sobrenatural me chamou lá embaixo insistentemente. Não sei explicar racionalmente. Não consigo. Mas foi exatamente como se alguém invisível tivesse sussurrado claramente no meu ouvido direito. Desce agora imediatamente. Uma mulher jovem bonita, uns 25 anos no máximo, segurando protetoramente uma criança linda de apenas 2 anos no colo magro, contou chorando entre lágrimas grossas como encontrou o filho único miraculosamente ileso embaixo de um colchão velho. Quando o vento começou violentamente com aquele barulho infernal aterrorizante, eu instintivamente joguei meu filho pequeno no chão duro de cimento e cobri desesperadamente ele com o colchão pesado do nosso quarto. E caí por cima dele, protegendo com meu próprio corpo. A parede lateral grossa de alvenaria desabou estrondosamente. Uma viga pesadíssima de madeira maciça caiu com força brutal. Mas caiu de um jeito completamente impossível segundo os bombeiros experientes que vieram depois. Formando um triângulo geométrico perfeito sobre o colchão protetor, nos protegendo completamente dos escombros mortais. Ela chorava copiosamente sem parar. Os bombeiros militares disseram categoricamente que era estatisticamente impossível, matematicamente impossível, que aquela viga deveria ter caído reta verticalmente pela física básica, nos esmagado fatalmente. Mas não caiu assim inexplicavelmente. Meu filho precioso está aqui vivo.
respirando ar, sem um arranhão sequer no corpo pequeno. Um senhor idoso de cabelos completamente brancos se levantou apoiado em bengala. Eu sou Marcos. Perdi minha esposa de 40 anos no tornado. 40 anos juntos. Ela se jogou sobre nossos 2 netos pequenos quando viu a parede começar a cair. O salvou. Mas não sobreviveu ela mesma. Ele parou. Respirou fundo várias vezes. Mas sabe o que eu aprendi, padre? Que o amor dela não morreu. Está vivo nos meninos. Está vivo em mim. Está vivo em cada árvore que planto. Eu plantei 200 mudas desde o tornado. Cada árvore tem o nome dela gravado. Maria. 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 200 Marias crescendo. Uma adolescente de uns 16 anos levantou. Eu sou Ana. Perdi minha casa inteira. Perdi todas minhas roupas. Todas minhas fotos. Meu diário de 10 anos. Mas sabe o que não perdi? Minha mãe. Meu pai. Meu irmão menor. Eles estão vivos. E percebi que casa a gente reconstrói. Roupa a gente compra. Foto a gente tira de novo. Mas família não se substitui. Osvaldo finalmente se levantou. Com seu jeito humilde e característico. Suas mãos calejadas de trabalho. Padre, eu vi coisas naqueles dias terríveis que a lógica humana não explica de jeito nenhum. A família Silva completa. Pai, mãe, 3 filhos pequenos. A casa desabou completamente sobre eles. Encontramos todos eles debaixo de uma mesa simples de cozinha. Ilesos. Todos. Sem fraturas. A família Pereira idosa. O senhor José de 70 anos e dona Clara de 68. A casa deles literalmente voou inteira. Encontramos eles 50 metros adiante deitados no chão. Assustados. Traumatizados. Mas vivos. Sem fraturas ósseas. A família Rodrigues jovem. Recém-casados. Ela grávida de 6 meses do primeiro filho. A parede caiu direto sobre eles. Mas caiu formando um abrigo perfeito. Como se mãos invisíveis gigantes tivessem segurado as vigas. Como se anjos tivessem descido. Percebi profunda e claramente naquele momento absolutamente sagrado, enquanto ouvia extasiado aquelas histórias humanamente impossíveis, que o milagre verdadeiro e real não era a capela de pedra intacta fisicamente. Nunca foi sobre pedras. O milagre genuíno eram aquelas pessoas de carne e osso. De pé apesar de tudo. Feridas mas teimosamente vivas. Quebradas mas obstinadamente respirando. Escolhendo deliberadamente acreditar mesmo quando não fazia nenhum sentido lógico-matemático. Escolhendo ver corajosamente a mão invisível de Deus não na proteção total perfeita impossível, mas na presença constante e fiel possível. Mesmo na tragédia inexplicável. Especialmente na tragédia injusta. Terminei a missa com lágrimas incontroláveis nos olhos ardendo. Lágrimas que caíam abundantemente sem nenhum controle. Sem vergonha nenhuma. Sem máscaras. Pela primeira vez genuína em 25 anos desperdiçados, senti que tinha celebrado algo autenticamente verdadeiro. Não tinha dado respostas teológicas prontas. Tinha apenas compartilhado honestamente a dor humana universal. E ouvido. Realmente ouvido com o coração completamente aberto. E aquilo foi suficiente. Mais que suficiente. Foi tudo. Hoje, 7 meses depois do tornado que mudou absolutamente tudo eternamente, Rio Bonito do Iguaçu está sendo reconstruída centímetro por centímetro. Devagar. Dolorosamente devagar. Mas firmemente. Tijolo por tijolo vermelho. Casa por casa destruída. Rua por rua devastada. Com ajuda generosa e continuada de todo o país solidário. Voluntários dedicados que ainda vêm todo final de semana fielmente. Doações que ainda chegam toda semana persistentemente. A paróquia ganhou telhado novo mais simples. Mais humilde que o anterior importado. Sem luxo desnecessário ostensivo. Sem vitrais caros importados da Europa. Apenas telhas coloniais brasileiras simples e madeira nacional resistente. Osvaldo disse com seu sorriso simples e iluminado: Padre, essa igreja está mais bonita agora do que antes. Porque foi feita com as mãos calejadas do povo sofrido. Com amor verdadeiro e suor real. As 6 famílias destroçadas que perderam entes queridos insubstituíveis recebem acompanhamento constante semanal.
psicológico e espiritual. Eu visito todas elas pessoalmente sem falta. Semanalmente. Religiosamente. Não como padre superior que tem respostas prontas teológicas, mas como homem igual que compartilha humildemente o luto pesado, que senta no chão duro junto, que ouve por horas longas, que chora junto sem vergonha nenhuma. Dona Berenice, agora com 79 anos frágeis, continua cuidando da capela de Nossa Senhora Aparecida com devoção impressionante e inabalável. Plantou flores coloridas lindas ao redor das paredes antigas de pedra. Flores que brotaram milagrosamente dos escombros cinzentos. Rosas vermelhas vibrantes. Margaridas brancas puras e inocentes. Lírios amarelos perfumados. Todo sábado sem falta, às 6 da manhã quando o sol nasce, subo o morro íngreme com ela. E rezamos juntos o terço completo. Algo que eu nunca tinha feito verdadeiramente antes. Cada Ave Maria agora é uma conversa real e íntima. Cada Pai Nosso é uma entrega sincera total. Cada glória ao Pai é um reconhecimento humilde de que Deus continua sendo Deus soberano. Mesmo quando não entendemos nada. Mesmo quando dói insuportavelmente. Mesmo quando parece cruelmente ausente. Eu ainda sou o Padre Renato. 51 anos. Cabelos começando a ficar grisalhos prematuramente. Rugas novas ao redor dos olhos. Mas agora sou um homem completamente diferente. Irreconhecível. Um homem que entendeu profunda e dolorosamente que a fé verdadeira não nos protege da tempestade violenta. Ela nos ensina pacientemente a ficar de pé quando tudo ao redor desaba. Aprendi que Deus não promete ausência total de dor. Ele promete presença fiel na dor. E isso muda absolutamente tudo. Você já se sentiu assim também?